Finalmente vamos começar a explorar os mapas e as mudanças dos mapas da 1.1. E a minha voz está assim porque eu estou gripado. É porque eu tô meio gripadinha. Laura. Já digo que as mudanças foram mais visuais, mas sim, tem coisas que mudaram bastante, ainda mais no esquema de batalha e alguns bosses. Começando pelos Kubuki, que agora eles resolveram se reunir e fazer um estardalhaço no mapa. É só você olhar, tá gigantesca a área deles. E é isso, não tem tantos Kobukin como tinha antes, mas agora estão mais reunidos pelo menos. E o grupo não mudou nada, ele fica lá no cantinho dele bem pequenininho, bem tranquilo ali. Do mesmo jeito. Ele agora pelo menos gosta de umas bolas roxas em vez de verde. E o Akuji Mozuki fica rodeado agora por flores e... tem esses cadáveres aí também. Eu não sei de onde surgiram não. Mas os bichos do Mozuki agora são os bichos que antes você encontrava na área do Forest Guardian. Sim, esses pequenos samurais resolveram se aliar ao Mozuki. Até que fizeram certo, eles não tinham nenhuma utilidade mesmo. E até esse ponto não teve grandes mudanças que possam ser notáveis. Apenas a encurtação para você poder enfrentar esses bichos, eles não ficam mais falando e falando. Você já chega meio que brigando com eles e às vezes eles falam uma frase ou outra, mas é bem rápido. Já que falamos do FG, vamos começar por ele. E eu ia começar por ele de qualquer maneira, porque ele é o primeiro T2, é o T2 de menor nível agora. É que na verdade sempre foi o T2 de menor nível desse mapa. Não seja igual essa pessoa, não seja um nerd de Born Again, é sério. É chato pra caramba. E também ele foi totalmente modificado. Não é mais um T2 que parece um T4, parece um T2 que não tem nada de especial, é um T2. Os ataques deles mudaram totalmente e você vai conseguir enfrentar eles sem grandes problemas. Outra coisa que não teve também mudança, acho que foi o que menos mudou, foi o Saikami. Realmente não vi nada de diferente nele. O comportamento dele é aleatório do mesmo jeito que sempre foi. A mudança que ele teve é que ele também invoca os bichinhos. E esses sim vão dar algum trabalho quando você estiver upando seus personagens. Fora isso, também não tem nada que possa ser trabalhoso para você. E essa coisinha que fica te causando envenenamento agora fica cercado. Só para trazer mais trabalho ainda para você enfrentar essa... O Xamã Gigante eu acho que foi o que mais mudou e faz até que sentido, já que é o último T2. Ele mudou que os ataques dele são mais rápidos e mais coordenados. Então você vai perceber que é um pouco mais simples de desviar, só que não dá pra bobear muito perto dele. E os seguidores do Saikami são os cabeludinhos, os bárbaros. Esses bichos que eu não sei muito bem o nome deles, sei que agora eles têm uma base no meio da Campina Dourada. Então é isso. E pra mim o cenário do Xamã Gigante é o mais bagunçado. É uma poluição visual total. Eu ainda tô tentando entender por que tem essas garrafas de pinga aqui. Vamos agora começar pelos T3. Aqui a história é outra. Aqui você tem mudanças tão extremas que é como se você estivesse enfrentando outro boss. E foi o que eu falei no primeiro vídeo. Você realmente vai estar enfrentando uma Umbra que não é uma Umbra. É o John Wick disfarçado. E eu não estou exagerando. Ela não para um segundo de disparar suas flechas. Pelo menos não é uma coisa aleatória. Dá pra desviar, dá pra você saber o padrão, mas ela não para um segundo. E tá bom do jeito que tá. Eu vi muita gente chorando, mas, cara, ela nem tem dano direito. E sim, estou falando até mesmo das classes de hobby. Ela tem um dano mais considerável contra essas classes, mas ainda assim, você não se machuca tanto. Mas tem uma coisa que pode acontecer que vai te deixar um pouco preocupado. Os bosses da T3 têm 3 fases. Ou seja, eles vão ter um padrão de ataque em uma fase, um padrão de ataque em outra fase, e vai unir e ter outro padrão de ataque junto na terceira fase. Como assim unir? Ele vai unir as duas fórmulas que estão na primeira e segunda fase e vai ter uma terceira fase junto. Então você vai perceber que é só algo mais assustador de se ver do que de agir contra. Então não se preocupe. Provavelmente você vai tirar dele. Mas isso é curto. Não é algo que dure muito tempo, porque ele já está perto de ser derrotado. Então dá para enfrentar sem muito trabalho. E seguindo um pouco para o lado, porque sim, a geografia do mapa da neve mudou. A Umbra ainda está na ponta do mapa, só que um pouco mais para o meio.
em um cenário um pouco mais fechado, onde os minions mais enchem o saco, pois não é algo cercado. Então você vai ver muitos bichos entrando no meio da luta, como acontecia bastante no dragão. É a mesma lógica que acontecia no dragão. E falando do dragão, mesmo ele sendo o último T3, eu vou falar dele agora porque eu quero. O cenário do dragão ficou na ponta do mapa, lá na ponta, lá no superior direito, Simão, lá em cima mesmo. Chega! E mudou bastante. Pelo menos agora você não vai enfrentar o pior boss de todos, que é o Pilar. Tem essas paredes. Mas se você ficar preso nessas paredes porque você não viu elas, eu sugiro procurar um oftalmo, gente. É sério, é realmente sério, procura um oftalmo, porque é muito difícil não ver que tem uma parede gigante ali. O dragão é o boss que mais vai assustar e eu diria que é o boss que mais vai ser evitado, como ele já é evitado. Pelo menos agora você consegue saber onde ele vai cuspir as labaredas dele, então não vai ser algo aleatório. Não era aleatório, mas era difícil saber aonde você poderia ficar. Mas na primeira fase do dragão ele vai estar cercado de labaredas, sendo bem difícil de alcançá-lo, tendo que ficar bem esperto e não tentar fazer o caminho do corpo, mas tentar seguir para onde a cabeça está indo, que é o único lugar onde você consegue atingi-lo. Então pode parecer difícil, mas não é. Na segunda fase ele começa a cuspir as labaredas dele para tudo quanto é canto, junto com as lâminas que não saem apenas da cauda, sai do corpo inteiro e também da cabeça agora. Essa eu acho que é a pior parte dele, na minha opinião. Só que eu não lembro se essa é a segunda ou a terceira fase. Eu realmente não lembro. Só sei que provavelmente na segunda fase ele começa a voar e cuspir bombas. E não é mais só aquela voadinha lerda que fica cuspindo as bombas pra tudo quanto é lado. Não, ele desce, cospe bomba, sobe e cospe inúmeras bombas na tua cabeça. E agora elas causam um stun. Então fique esperto, porque você pode ser derrotado nessa fase bem facilmente. E na terceira fase ele vai combinar quase todos os poderes dele, tendo um plus, que eu acho que a terceira fase é das lâminas, eu realmente não lembro. Mas de qualquer forma vai estar aí na gameplay de fundo, então tá tudo bem. E vamos para os bosses que eram mais divertidos de se enfrentar, mesmo sendo uma dupla. A sua primeira dúvida é, eles ainda contam como um boss T3? Sim, eles ainda contam como um boss T3 cada um. Então se você acabar derrotando um, ainda tem chance do mapa ser selado antes que você derrote o outro. É uma coisa bem irritante que permaneceu. É sério, isso deveria ter sido mudado muito tempo. Há muito tempo, mas não foi. O cenário deles mudou e muito. Mas não é mais aquela fortaleza pequenininha que era só algo provisório. É um castelo realmente gigantesco que toma boa parte do mapa. E ali está os guardinhas que você já conhece, que são os bichos mais irritantes desse mapa. Dá pra dizer que são os mais irritantes, pelo menos para mim era. Mas espera aí que eu preciso voltar para falar que sim, o dragão tem seguidores. E são esses carinhas aí. Eles ficam um pouco mais à esquerda do dragão e eles são piores do que qualquer bicho que você vai enfrentar no mapa. Então, eles conseguiram tirar o lugar de bichos mais desgraçados desse mapa. Pelo menos eles têm um elmo legal que você pode pegar deles. Mas eu não quero ficar enfrentando esses bichinhos para pegar um elmo, não. Eles são realmente chatos. Mas voltando para o castelo, a Vika não teve grandes mudanças assim. Dá para você ver uma mudança ou outra, mas foi algo mais sutil. Pelo menos para mim, eu não percebi nenhuma diferença que precisa ser notada ao enfrentar a Vika. Já o Grug teve uma diferença gigantesca. Ele fica cuspindo um monte de coisas na tua cara a todo momento, quase que nem o dragão. Porém é um pouco mais fraco. Bom, causa um dano por tote. Então pode ser um pouco chato e trabalhoso no início. Mas eu diria que também não dá muito trabalho de enfrentar, porque isso é presente apenas na primeira fase dele. Pode estar um pouco mais difícil de derrotá-lo pela quantidade de HP, que escala 20% por player que estiver por perto, e eu acredito que é por player no nível máximo, eu não lembro direito. Tem muita coisa que eu não lembro porque eu não fiquei anotando, eu fiquei só jogando. Eu sou um player igual a vocês, tá? E dos bosses, é isso, as mudanças, não tem muito o que dizer. Mas tem algumas mecânicas novas nos mapas. Você vai ver que agora tem sim mais 2 setores de teleporte que vai teleportar você perto do T3 e o outro que vai teleportar você perto do T2, que são o FG e o Saikami. Sim, você vai parar na porta deles, mas de qualquer forma você não vai ter mais a chance de ter uma montaria se você sonhava que isso poderia existir no Born Again algum dia.
E também tem as quests que na primeira vez era você precisar falar com o NPC, depois mudou para aquela que pudesse aparecer automaticamente quando você precisasse upar, e mudou de novo sendo esses quadros de avisos que vão estar na frente da área dos bosses que são respectivas quests. Elas te ajudam a upar mais rápido e a equipar o seu personagem, que seja um personagem novo sem nenhum equipamento. É algo que vai ajudar bastante e é muito divertido fazer essas quests. Até o próximo vídeo. Falou!